Fala aí pessoal, estamos aqui com mais uma questão de física do Enem. De novo, eu tô trazendo uma questão do Enem que eu fiz, então eu lembro muito bem dessa questão. É uma questão complicada, um bocado. Ela me lembra de uma questão de 2016, eu acho, que as pessoas falam que é a questão mais difícil que teve no Enem, na história dele. Ela tem várias partes que você tem que prestar atenção, é uma questão de dinâmica, velocidade e tudo mais, então várias coisas pra tomar cuidado. Então, vamos fazer ela com calma agora. Um motorista que atende a uma chamada de celular é levado a desatenção, desculpa, aumentando a possibilidade de acidentes que ocorrem em razão do aumento do seu tempo de reação. Obviamente, se você estiver no seu celular prestando atenção ao invés de dirigir, vai demorar mais para você reagir, para você frear o carro em uma certa situação. Considere dois motoristas, o primeiro atento e o segundo utilizando o celular enquanto dirige. Eles aceleram seus carros inicialmente a 1 metro segundo ao quadrado. Em resposta a uma emergência, freio com desaceleração a 5 metros segundo ao quadrado. Lembrando que desaceleração a gente vai ter que usar negativo, certo? Em comparação à aceleração que a gente usará positivo. O motorista atento aciona o freio à velocidade de 14 metros por segundo, enquanto o desatento em situação análoga leva 1 segundo a mais para iniciar a frenagem. Que distância o motorista desatento percorre a mais do motorista atento até a parada total dos carros? Então o que a gente quer achar basicamente é a distância do desatento menos a distância do atento vai ser a diferença dos dois. Simples o suficiente. Então a gente tem alguns dados que ele deu pra gente. A aceleração dos dois é 1 metro segundo ao quadrado, desaceleração do freio deles é 5 metros segundo ao quadrado, negativo, lembrando. E a velocidade inicial deles é de 14 metros por segundo. Ok. E quando a gente for calcular o desatento, a gente vai ter duas situações. Se você pode perceber aqui. Uma situação onde ele ainda está acelerando, começando a 14 metros por segundo, ele vai estar 1 segundo ainda acelerando. E numa outra questão, onde ele vai estar numa certa velocidade diferente de 14 e vai frear até chegar a zero. Beleza. Então, vamos começar. Como primeira coisa, as formas que a gente usa para MRUV, que é movimento retilíneo uniforme variado, quando você tem aceleração. A gente tem V igual a V0 mais A vezes T. V é velocidade final, V0 é velocidade inicial, A aceleração e T é tempo. Essa fórmula vem da velocidade média, da aceleração média, desculpa. É assim que você chega nessa fórmula aqui. Para ela você precisa ter velocidades, aceleração e tempo, você não precisa de distâncias. Então de cara já é inútil pra gente, não tem distância, e o que a gente quer no final é distância, então não vai servir pra gente. Segunda fórmula que a gente tem, S igual a S0 mais V0 T mais AT ao quadrado dividido por 2, S é a distância, S0 é a distância inicial. Essa é a fórmula que você utiliza quando você tem tudo menos a velocidade final. Mas a gente vai usar a velocidade final aqui, porque a gente sabe que a velocidade final é igual a zero. Sempre quando estiver desacelerando, né, para frear. Mas aqui tem a distância que a gente quer. Essa fórmula vem da derivação da fórmula de velocidade média. E por último, a gente tem a equação de Torricelli, que é a que a gente vai estar usando. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais duas vezes a aceleração vezes a variação do tempo. Essa é a única forma que não tem tempo. E aqui nessa questão não tem uso de tempo, além desse 1 segundo a mais aqui, que a gente não precisa utilizar em conta em si. Beleza. Vamos fazer a questão então. Vamos começar com o cara atento, para a gente começar a resolver a conta e daqui vocês vão entender como vai funcionar. Porque primeiro tem que calcular a distância do atento, né, dos 14 metros por segundo até a parada total, e depois desatento para a mesma situação. A forma do atento vai ser essa aqui. Zero é a velocidade final dele, certo? Se ele está freando, ele quer chegar a zero. 14 ao quadrado, porque é a velocidade inicial dele ao quadrado, mais duas vezes menos 5, que é a aceleração dele, lembrando, desaceleração, e a distância que ele percorreu. Chega no final com a distância igual a 19,6 metros. Agora para o desatento, que vai ser a maior conta que vai ter. Por causa do seguinte, ele vai ter duas situações. Essa primeira situação é a situação onde ele ainda está acelerando por 1 segundo. A segunda situação é quando ele começa a frear. E esse valor final aqui é a distância total. Então vamos começar com a primeira situação, onde a gente tem que 15 ao quadrado vai ser a velocidade final. Por que a velocidade final dele é 15? Por causa do seguinte, ele está a 14 e a aceleração dele é 1. Então a cada 1 segundo você aumenta em 1 aqui. Faz sentido? Caso você não compreenda isso, você pode vir nessa fórmula aqui, 14 mais 1 vezes 1,
vai dar 15, ok? Então por isso que aqui é 15. 14 ainda é a velocidade inicial, mais 2 vezes 1, que é essa aceleração aqui ainda é positiva, vezes a distância que ele percorreu durante esse tempo que ele estava desatento. 14,5 é a velocidade. A segunda conta é quando ele está a 15 metros por segundo e começa a frear. 0 é a velocidade final dele, 15 é a inicial, mais 2 vezes 5, menos 5, que é a desaceleração dele, lembrando de novo, e a distância que ele percorreu, para um total de 22,5. Somando os dois, chegamos a 37 metros. Então, basta agora diminuir um do outro. 37 menos 9,6 é igual a 17,14. Essa questão, eu fazendo agora, assim, é bem rápida, porque eu já sei como resolver, né? Mas você tentando resolver ela, sempre tome muito cuidado, porque tem várias partes importantes aqui que você tem que tomar cuidado para não passar por cima da outra. Então, é uma boa questão, uma ótima questão para praticar. Se eu devia ter falado no começo, mas é uma boa você tentar fazer sozinho e depois tentar ver o gabarito como eu estou fazendo aqui. Mas de qualquer maneira, eu espero que vocês tenham gostado. A resposta é a letra E. Dá um like no vídeo para poder ajudar. Segue a página do Instagram, o canal no YouTube e tudo mais. E eu vejo vocês na próxima. Valeu!